O cronômetro na tela do meu laptop marcava exatamente 4 minutos e 37 segundos quando a porta do apartamento 4B, em um subúrbio industrial de Riga, foi derrubada. Não houve negociação, não houve aviso prévio. O homem lá dentro, conhecido no submundo digital como Aegis, acreditava ser um fantasma. Ele utilizava uma combinação de 7 camadas de túneis, V, P, N, roteamento cebola via rede Tor, um sistema operacional Tails, rodando a partir de uma unidade USB encriptada e uma conexão via satélite de terceira parte. Ele não cometia erros. Ele não clicava em links suspeitos. Ele não usava redes sociais. Ainda assim, o Estado levou menos de 5 minutos para localizá-lo, identificar sua pulsação cardíaca através das oscilações de sinal Wi-Fi e neutralizá-lo. Se você ainda acredita que o anonimato é uma escolha ou uma ferramenta técnica que você pode baixar no GitHub, você está vivendo em 2013. A realidade é que o conceito de esconder-se está sofrendo uma extinção biológica. Eu passei os últimos 12 anos mergulhado em fóruns da Darknet, analisando logs de servidores apreendidos e conversando com desertores de agências de inteligência que operam na sombra da Europol e da NSA. O que eu descobri nos últimos 18 meses me forçou a mudar de cidade 3 vezes. O que eles estão construindo para 2026 não é apenas um sistema de vigilância. É uma rede de captura total, onde a sua identidade não é algo que você possui, mas algo que o ambiente extrai de você, queira você ou não. Você acorda, pega seu smartphone e a primeira coisa que acontece é uma troca de apertos de mão invisíveis. Você pensa que o Face ID é para sua conveniência. O que você não vê são os 30 mil pontos infravermelhos mapeando não apenas sua geometria facial, mas a densidade do seu tecido subcutâneo. Em 2026, esse mapeamento não exigirá que você olhe para o telefone. Câmeras urbanas equipadas com sensores de profundidade de nova geração farão isso a 50 metros de distância, mesmo que você esteja usando uma máscara ou um capuz. Eu investiguei um contrato recente de uma empresa de defesa sediada em Tel Aviv, que fornece software de análise de marcha para governos do Sudeste Asiático. Eles conseguem identificar um indivíduo com 99,6% de precisão apenas pelo ritmo do seu caminhar e pela inclinação dos seus ombros. O anonimato físico morreu no momento em que a visão computacional superou a acuidade humana. Mas o buraco é muito mais profundo. Quando você navega anonimamente, seu navegador deixa uma impressão digital chamada fingerprinting. Ele revela a resolução da sua tela, as fontes instaladas, a versão do seu driver de vídeo e até mesmo a voltagem da sua bateria. Existem hoje empresas de corretagem de dados que vendem IDs sintéticos. Eles cruzam o seu fingerprinting de navegação com os metadados do seu provedor de internet e o seu padrão de digitação, o tempo exato em milissegundos que você leva para passar da tecla A para a tecla S. Você tem um ritmo rítmico único, quase como um código Morse biológico. Pense nisso. Mesmo que você mude de nome, de computador e de país, o seu jeito de digitar é a sua nova digital. A pergunta que você deve estar se fazendo é: e as criptomoedas? O último refúgio da liberdade financeira. Deixe-me lhe contar sobre a Chainalysis e a TRM Labs. Estas empresas não são apenas serviços de análise. Elas são extensões do braço financeiro do poder estatal. Em 2024, a taxa de desanonimização de transações de Bitcoin atingiu níveis próximos da totalidade para qualquer um que utilize uma corretora ou mesmo um mixer. O mito de que o Monero é indetetável está começando a ruir sob o peso da análise estatística de fluxo e dos ataques de poisoning de nós de rede. Eu vi documentos vazados que sugerem que agências de inteligência operam cerca de 15% dos nós da rede Tor e uma porcentagem similar de nós de criptomoedas de privacidade. Eles não precisam quebrar a criptografia. Eles só precisam observar as entradas e as saídas. Se você move dinheiro, você deixa uma assinatura térmica. E em 2026, com a implementação total das moedas digitais de bancos centrais,
as CBDCs, cada centavo terá um histórico genético. O conceito de dinheiro vivo será uma memória de museu, e com ele, a capacidade de realizar qualquer transação fora do olhar do algoritmo. Você entende o que isso significa? Não se trata apenas de saber o que você compra, mas de ter o poder de impedir a transação antes mesmo que ela ocorra, baseando-se em um perfil preditivo de risco. O grande divisor de águas, o motivo pelo qual 2026 é a data de validade da sua privacidade, chama-se fusão de dados multimodal por IA. Até agora, as agências tinham silos de informação. Um banco de dados para rostos, outro para registros financeiros, outro para tráfego de internet. O que está acontecendo agora é a unificação. Sistemas de inteligência artificial generativa e preditiva estão sendo alimentados com todos esses silos simultaneamente. Eles não procuram mais pelo seu nome. Eles procuram por padrões de comportamento que cheiram a você. Imagine um software que analisa o tráfego de dados de uma cidade inteira e percebe que, sempre que um determinado perfil criptografado se conecta à rede, um carro específico passa por uma câmera de trânsito em uma zona diferente, e uma compra de café é feita em uma conta de terceiros. A IA conecta esses pontos em nanosegundos. A correlação é o novo deus da investigação. Você pode esconder seus dados, mas não pode esconder a sombra que eles projetam no mundo físico. Eu conversei com um engenheiro que trabalhou no projeto Nimbus. Ele me disse, sob condição de anonimato absoluto, que a precisão da identificação cruzada já permite localizar qualquer pessoa em um ambiente urbano densamente vigiado em menos de 5 minutos, desde o momento em que um alerta é emitido. Lembre-se da Operação Trojan Shield, também conhecida como ANOM. O FBI e a Polícia Federal Australiana criaram sua própria empresa de smartphones seguros e os distribuíram para o submundo. Por 3 anos, criminosos em todo o mundo pagaram assinaturas mensais para serem vigiados em tempo real. Eles achavam que tinham o segredo mais bem guardado do planeta. Na verdade, eles estavam carregando um microfone do governo no bolso. Este é o modelo para 2026. A infraestrutura de segurança que você compra para se proteger será a própria ferramenta da sua captura. Os fabricantes de hardware, desde os chips de silício até os roteadores, estão sob pressão constante para implementar o que chamamos de backdoors de gerenciamento. Não são vulnerabilidades que podem ser corrigidas com um patch, são recursos de design. Se o hardware em que você confia foi fabricado após 2020, as chances de ele possuir um subsistema isolado que comunica telemetria diretamente para o fabricante e, por extensão, para as autoridades, são de quase 100%. Você confia no seu sistema operacional? Pense novamente. O nível de telemetria embutido no Windows, no macOS e até em distribuições comerciais de Linux é uma mangueira de dados que nunca para de jorrar. Mas por que 2026? Por que essa data específica? É o ano em que a infraestrutura de satélites de baixa órbita, como a Starlink e seus concorrentes diretos da China e da União Europeia, atingirá a cobertura total com sensores de imagem hiperespectral. Estamos falando de satélites que não captam apenas luz visível, mas assinaturas de calor, emissões de rádio e até mesmo a composição química de fumaça ou vapores. Se você tentar se esconder em uma floresta, sua assinatura térmica o denunciará. Se você tentar usar uma rede de rádio clandestina, a triangulação orbital o encontrará em segundos. A rede de malha global será fechada. Não haverá zonas mortas. O planeta se tornará um sensor gigante e você é apenas uma partícula de dados movendo-se dentro dele. O custo da vigilância caiu tanto que agora é mais barato vigiar todo mundo o tempo todo do que selecionar alvos específicos. O processamento de dados que antes exigia um supercomputador agora é feito em tempo real por modelos de linguagem de grande escala que interpretam logs de servidor como se estivessem lendo um livro aberto. Recentemente tive acesso a um relatório interno de uma firma de segurança cibernética que presta serviços para o G20. O documento detalhava o que eles chamam de a singularidade da transparência.
Eles argumentam que para a manutenção da ordem global, em uma era de tensões geopolíticas extremas, o anonimato deve ser tratado como uma ameaça à segurança nacional. O plano é simples: tornar o custo social e técnico de ser anônimo tão alto que ninguém, exceto os criminosos mais desesperados, tentará fazê-lo. E quando esses tentarem, eles se destacarão como um ponto brilhante em uma tela escura. A normalização da identidade digital obrigatória, vinculada à biometria e ao histórico de crédito, é o último prego no caixão. Em 2026, se você não tiver uma identidade digital validada, você não poderá abrir uma porta, pegar um transporte público ou acessar a internet básica. Você será um fantasma no sistema, e fantasmas são imediatamente sinalizados para a investigação. Você pode pensar: eu não tenho nada a esconder, por que deveria me importar? Essa é a frase mais perigosa da história moderna. O problema não é o que você tem a esconder hoje, mas como o que você faz hoje será interpretado pelo algoritmo de amanhã. Imagine que, em 2026, um novo governo ou uma nova política decida que certos comportamentos, compras ou associações passadas são agora indicadores de instabilidade ou deslealdade. A máquina não esquece. O direito ao esquecimento foi uma promessa política que a tecnologia nunca teve a intenção de cumprir. Cada comentário que você fez em um fórum obscuro em 2015, cada pesquisa de saúde que você fez por curiosidade, cada transação de criptomoeda anônima, tudo isso está arquivado em data centers no deserto de Utah ou em bunkers na Suíça, esperando para ser processado pela IA de 2026. O tempo é o maior inimigo da privacidade, porque a capacidade de processamento só aumenta, enquanto o seu rastro digital é eterno. Eu vi o que acontece com aqueles que tentam lutar contra esse sistema de forma frontal. Eles não desaparecem em prisões secretas. Eles são simplesmente desconectados. Suas contas bancárias são congeladas por erros de sistema. Seus passaportes digitais são invalidados por inconsistências de dados. E suas comunicações são filtradas por termos de serviço. É uma morte civil silenciosa, executada por linhas de código. O sistema não precisa de algemas quando controla o oxigênio digital que você respira. E o mais irônico, nós mesmos construímos essa prisão. Nós compramos os dispositivos, assinamos os termos de serviço sem ler, treinamos os algoritmos de reconhecimento facial com nossas selfies e alimentamos a base de dados de localização com cada check-in e cada rota no mapa. O grande irmão não precisou nos invadir. Nós o convidamos para entrar e ainda pagamos uma mensalidade por isso. A pergunta que resta não é se você pode se esconder, mas quanto tempo você consegue sobreviver sendo visível. Em um mundo onde o segredo é impossível, a única estratégia restante é a camuflagem através da mediocridade. Tentar ser tão comum, tão estatisticamente insignificante, que nenhum algoritmo perca tempo analisando você. Mas até isso é uma armadilha, pois a IA é projetada justamente para encontrar anomalias na normalidade. Se você for comum demais, isso também é um padrão suspeito. Estamos entrando em uma era onde a transparência é obrigatória e a privacidade é um crime de suspeição. O que eu descobri naquela noite em Riga, enquanto via a Ege ser levado, foi que o erro dele não foi técnico. O erro dele foi acreditar que ele ainda era um indivíduo isolado. Ele não era. Ele era apenas um nó em uma rede que já tinha decidido que ele não deveria mais existir no anonimato. Pense nisso na próxima vez que você baixar um novo aplicativo de mensagens seguras ou quando você aceitar os cookies de um site de notícias. Você não está apenas acessando um serviço, você está assinando o contrato de vigilância que definirá quem você é para o sistema em 2026. O mundo que conhecíamos, onde você podia se perder na multidão e recomeçar do zero, acabou. A partir de agora, você é seguido por uma sombra digital que é mais real, mais duradoura e muito mais perigosa do que você mesmo. O anonimato não está apenas morrendo, ele já foi enterrado. E as ferramentas que você usa para tentar ressuscitá-lo são, ironicamente, as mesmas que cavam a sua cova digital com uma eficiência que nenhum ser humano poderia igualar.
Você está pronto para viver em um mundo onde cada pensamento que você digita e cada passo que você dá é uma entrada permanente em um registro que você nunca poderá apagar? O futuro não está chegando. Ele já te mapeou, te catalogou e está apenas esperando o momento certo para te encontrar. E quando esse momento chegar, não levará mais do que 5 minutos. Talvez leve apenas 1. Você entende agora? A transparência total não é uma utopia tecnológica. É o mecanismo final de controle. E você já faz parte dele, quer esteja pronto ou não. A única coisa que resta é decidir o que você fará com os últimos vestígios de segredo que ainda possui, antes que eles também sejam convertidos em metadados. O mundo mudou enquanto você piscava, e o que você pensava ser seu refúgio secreto agora é uma vitrine iluminada sob o olhar de um deus algorítmico que nunca dorme.